E nós tentamos adiar essa notícia porque a torcida do Palmeiras ficou extremamente triste. Dudu, o Baixola, deixou o clube após quase 10 anos. O anúncio da rescisão foi feito nas redes sociais, tanto do Palmeiras quanto do Dudu, na tarde de ontem. E após 452 jogos, 88 gols marcados, 102 assistências e 12 títulos, Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro 2016, 18, 22 e 23, Libertadores de 20 e 21, Paulistão de 20, 22 e 23, Recopa Sul-Americana de 22, Supercopa do Brasil de 23, o atacante Dudu deixa o Palmeiras, deixa a Sociedade Esportiva Palmeiras, uma data que o torcedor alviverde vai lembrar com um gostinho amargo, né, Fábio Piperno? Dudu deixando o clube, o jogador que marcou essa virada de chave no momento do Palmeiras e começou essa era tão vencedora, né, Piperno? Esse é o desfecho, né, da crônica de um divórcio anunciado aí no meio do ano, em agosto, né? Quando houve toda aquela situação envolvendo aí a possível transferência dele lá para o Cruzeiro, algo que, diga-se, provocado por ele, inclusive. O Palmeiras não tinha nada a ver com a história na época. O Palmeiras foi, inclusive, pego de surpresa naquele momento. Como você mesmo disse, foi um jogador que marcou até simbolicamente esse período aí, muito vencedor do Palmeiras, porque a partir daquela contratação, realmente, aquilo deu início a uma era, né, de fato, muito vencedora. O Dudu teve momentos de grande jogador no Palmeiras, especialmente até 2019. Depois, em 20, não podemos também esquecer que ele sai, fica um ano no Catar, volta. Inclusive, ele não participa da maior parte da campanha vitoriosa na Libertadores de 20, né? Ele chegou a atuar em algumas partidas da primeira fase, mas depois, enfim, no mata-mata e tal, ele já não era mais jogador do Palmeiras. Mas, de qualquer forma, sim, foi um jogador extremamente importante, fundamental nesse ciclo vencedor, mas também reconheça-se um jogador que, de 2023 para frente, não conseguiu atuar bem. Não foi só por conta da contusão. Em 2023, antes de se contundir, já era um Dudu, é duro falar isso, mas já era um Dudu naquele momento em declínio. Não vinha todo bem. Aliás, antes da contusão, em 2023, fez só um grande jogo, que foi o segundo jogo a segunda partida da decisão contra o Água Santa. Mas merece todo o respeito e admiração por parte do jogador do Palmeiras, enfim, do torcedor palmeirense. Eu espero que mais à frente, até porque esse divórcio aconteceu após o final do Campeonato Brasileiro, então, claro que o Palmeiras não teve tempo lá de, enfim, providenciar lá uma despedida, alguma coisa à altura daquilo que ele representou. Mas eu imagino que em algum momento, quando o Dudu vier a São Paulo, mesmo para jogar contra o Palmeiras, ele seja devidamente homenageado, porque ele merece isso. O torcedor do Palmeiras ficou bem chateado com isso, inclusive, Piperno, falando que o Dudu não teve uma despedida digna. Tem gente que relembra que o Gustavo Scarpa recebeu uma pista de skate dentro do gramado da Arena do Palmeiras. Alguém sabia que o Dudu ia embora no jogo lá contra o Fluminense, que foi o último da temporada? Não. Veja, ele ainda tinha contrato. Não era uma situação em que o contrato chegava ao fim, ele já tinha uma outra negociação entabulada. Não. Naquele momento, ele ainda era um jogador do Palmeiras com mais um ano de contrato pela frente e depois, né, após aquele jogo, eles resolveram rescindir. É uma outra situação. Vanderlei, fim de uma era no Palmeiras, Dudu deixa o clube após 10 anos. Bom, respeitando o nosso Piperno, eu acho que todo mundo sabia que ele ia embora. E acho que esse negócio de despedida tem dois cenários. No caso do Gabigol, por exemplo, e agora o Dudu. A gente está falando, eu não quero mudar o discurso, é o mesmo. Parte da torcida, ou grande parte da torcida do Flamengo, ainda tem o Gabigol como um ídolo. Parte da torcida, ou grande parte da torcida do Palmeiras, um carinho todo especial, como ídolo, com o Dudu. Esse é um cenário do distinto público. Outro distinto público são os cartolas. Claramente, para os cartolas do Flamengo, a festa de despedida ou as homenagens ao Gabigol foi uma festa onde foi oferecido como bebida sal de frutas, lá na tribuna. E no lado da dona Leila, da mesma maneira. Depois dessa rota de colisão que o Piperno acabou de dizer, lembre-se que ela bateu, vai embora, agora vai mesmo. Agora eu quero que vai. Que ele vá embora, ele tem que sair.
Foi isso ou não foi? Foi. Foi assim que é. Então, e ela é dona lá. Tem poder de dona. E não foi ela que provocou isso, foi ele. Não, você colocou corretamente. Só que ela entendeu como aquilo pessoal para ela e para o Palmeiras. Então, qualquer cerimônia de despedida mais formal, beijinhos, abraços, para ela era um motivo de azia, a meu ver, com todo respeito. Então ele vai embora, vai seguir a vida dele, tomara que tenha sucesso na sequência da carreira, mas é isso que eu acho. Eu acho que o texto na mensagem de despedida, a nota oficial, foi elegante, né? Foi elegante, registrando todos os momentos importantes, títulos, gols, partidas, aquele negócio todo, não passou de uma formalidade. Formalidade. Exatamente, formalidade. E o Piperno mostra agora a foto do Dudu com o boné da Jovem Pan, que foi um grande momento dele. Sim. Roubou Ali, teu tá boné. na tela, hein? Tá na tela. Roubou no menor sentido, estamos brincando, né? Foi legal. Aí foi bacana. Mas você levantou um pouco o braço na hora, Vanderlei. Na hora você não queria deixar. Não queria, tudo menos o boné. O boné é meu e ninguém tá. Esse boné tem um valor simbólico, importante, você não vai tirar. Ele te devolveu? O que aconteceu? Devolveu no final e nós, 3 dias depois... verdade, a gente entregou para ele. Na entrevista, ele me devolveu e 3 dias depois nós entregamos um novinho. Esse aí já era gasto pelo tempo. Um novinho da Jovem Pan, bonito para ele guardar. Tava com um problema que foi usado pelo Everaldo Marques um tempo. Então Alargou. Tava um pouco largo. Então. Everaldo, lembrando a dona Carmen, nesse momento, abração para você, Everaldo. Mas esse boné ainda existe, ainda está por aí. Ah, claro. Está guardado. Tá no Museu WN. Eu fui lá ver outro dia, tem o Museu WN. Olha lá, tá num lugar bem especial. Tá. O boné que o Dudu pegou na comemoração do gol no Clássico. Flávio, Dudu fará falta para o Palmeiras em 2025? Não. O Palmeiras foi prejudicado mais uma vez pela torcida uniformizada, porque o negócio do meio do ano era excelente para o Palmeiras, e o Palmeiras perdeu esse dinheiro. Poderia ter economizado o salário do Dudu já desde o meio do ano, e agora teve que se desfazer do jogador apenas para economizar salário. Então foi muito ruim. Ele perdeu o dinheiro do Cruzeiro, perdeu 6 meses de salário que ele poderia não ter pagado, e o Dudu não fez rigorosamente 4 nada. milhões de euros. Pois é. Poderia ter economizado todo Eu não esse quis dinheiro. usar essa palavra, você está perfeito na lembrança, Piperno e Boni, mas esse período, depois dessa rota de colisão, tanto para um lado como para o outro, foi um período de estorvo. Péssimo. Para o Dudu, o estômago atravessado, sabia que não ia ter mais chance. Mas por que ele roeu? Ficou com medo de torcida uniformizada? Isso é para mostrar o quanto a torcida uniformizada atrapalha os times. Foi mais um prejuízo dado pela torcida uniformizada. Agora, a história dele no Palmeiras é maravilhosa. Lógico. Isso ninguém apaga. Isso ninguém vai apagar. Mas falta em campo. Né? O Palmeiras foi prejudicado pela torcida uniformizada e pelo Dudu não ter segurado a palavra dele e perdeu dinheiro nesses últimos 6 meses com a permanência do Dudu, além do dinheiro que o Cruzeiro ia pagar para o Palmeiras no meio do ano, que agora não vai pagar. Agora, nesse tema de despedida, que o Dudu não teve, talvez a saída como merecia, com a homenagem que merecia, nossa produção separou. É claro que são tamanhos diferentes de jogadores, mas o atacante, Daverson, o grande personagem Daverson, talvez seja mais um exemplo de como a diretoria do Palmeiras talvez não deu o valor devido aos seus jogadores. Ele participou de uma entrevista ao Podpah, e temos uma arte com as aspas dele. Ele também cobrou um jogo de despedida. Eu vou perguntar para o Piperno se ele concorda, mas antes a fala do Daverson, abre aspas para ele. Foi uma surpresa. Depois do gol do título, eu achava que ia renovar mais 1 ou 2 anos, ou ter um jogo de despedida. No meu conceito, se eu fosse um torcedor do Palmeiras, pensaria, caraca, o cara fez o gol do título. Tem que fazer um jogo de despedida pro cara. Da forma que eu saí triste porque eu depositei muito amor ao Palmeiras, que não depositou o mesmo amor para mim. Falo do clube, não do torcedor. Queria ter um jogo de despedida, implorei para ter, mas não teve. Gente do céu, o Palmeiras, os times jogaram, o Botafogo jogou 78 jogos. Se tiver um jogo de despedida para cada jogador que sai, vai ter que fazer mais um ano só para ter despedida. O Coquinho lembra aqui que tem que ter um pro Breno Lopes também, então. Exatamente. Não esqueçam que o jogo do Palmeiras, primeiro aquilo que o Vanderlei falou, ninguém sabia se ele ia sair ou não. Segundo, o Palmeiras estava brigando pelo título.
Já pensou? Vamos fazer uma festa agora pro Dudu e tal. E o título rolando? Não dá, né, gente? Não tem jeito. E vou falar uma coisa, o Abel foi muito bacana, enfim, vocês citaram o Breno Lopes, no Mundial, no jogo contra o Al-Ahly em 2022, os dois eram reservas lá no fim da fila, né? Apesar do gol, né? O Palmeiras vencia por 2-0 no segundo tempo, faltando uns 10, 15 minutos aí para acabar o jogo, sem ter a necessidade técnica e tática, o Abel colocou os dois em campo. Eu vi aquilo claramente como também um gesto respeitoso com os dois jogadores que fizeram os 2 gols em finais de Libertadores. Mas tá bom. Quer dizer, ele fala que não depositou, não sei o quê. Depositou um dinheirinho um dia lá, foi muito bem pago. Acho que tá tudo certo.